Eu vou começar com uma frase que durante anos eu usei como escudo. Eu não tenho tempo. Eu falava isso com convicção, com cara de adulto responsável, como se fosse uma vítima heróica de uma agenda cruel. Faculdade, estágio, família, compromissos, cansaço. Coitado de mim. Sem tempo, sempre correndo, sempre ocupado, sempre na luta. Mas deixa eu te contar uma coisa que doeu admitir. Eu nunca estive sem tempo. Eu estive sem prioridade. E isso muda tudo. Eu lembro de uma terça específica. Eu tinha dito para mim mesmo que começaria a estudar para uma prova importante. A matéria era difícil. Eu já tinha ido mal antes, eu sabia que precisava de foco real. Mas quando cheguei em casa, cansado demais, eu sentei no sofá só para descansar 5 minutos. 5 minutos viraram 40. 40 viraram 2 episódios. 2 episódios viraram meia-noite. E no dia seguinte, eu disse, não deu tempo de estudar. Não deu tempo ou eu escolhi outra coisa? Essa é a pergunta que eu evitava. Porque assumir que eu escolhi assistir série em vez de estudar é assumir responsabilidade. E responsabilidade pesa... É mais confortável culpar o relógio do que admitir que eu priorizei entretenimento imediato em vez de crescimento de longo prazo. Eu me sentia produtivo o dia inteiro. Resolvia pequenas coisas, respondia mensagens, organizava arquivos, fazia tarefas fáceis. Mas sempre deixava o que realmente mudaria minha vida para depois, o projeto importante, depois a inscrição naquela oportunidade, depois o treino que eu prometi, depois era meu lugar favorito. Eu me lembro de reclamar que não tinha tempo para treinar, mas eu tinha tempo para ficar 1h30 rolando o feed. Eu dizia que não conseguia ler livros porque a rotina era puxada, mas sabia exatamente tudo que tinha acontecido na vida de influenciadores que eu nunca conheci pessoalmente. Eu estava ocupado, mas não estava avançando. Tem diferença. Eu confundia movimento com progresso. Achava que estar cansado era sinal de estar evoluindo, mas muitas vezes eu estava apenas disperso. Minha energia estava fragmentada em 1000 coisas pequenas, e nada realmente relevante recebia atenção profunda. E sabe o que é mais desconfortável? Quando eu observava pessoas que eu admirava, elas também tinham 24 horas, também trabalhavam, também estudavam, também tinham problemas. A diferença não era tempo, era escolha. Eu tentava romantizar minha falta de prioridade. Eu sou assim mesmo. Eu funciono sob pressão. Eu gosto de deixar as coisas fluírem. Fluir eu estava evitando, porque priorizar exige cortar, exige dizer não, exige abrir mão de algo agora para construir algo depois. E eu não queria sentir essa dor. Eu queria resultado sem sacrifício perceptível. Eu queria evolução sem desconforto. Eu me lembro de um fim de semana em que prometi a mim mesmo que organizaria meu portfólio. Era algo que poderia abrir portas. Mas no sábado de manhã surgiu um convite para sair. Eu fui. Domingo, acordei tarde. Amanhã eu faço. Segunda-feira chegou e a semana me engoliu. Meses depois eu ainda dizia que não tinha tido tempo de montar o portfólio. A verdade, eu nunca tratei aquilo como prioridade real, porque prioridade aparece na agenda. Desejo aparece no discurso. Eu falava muito sobre o que eu queria, mas quando eu analisava friamente minha agenda, minhas horas revelavam outra verdade. Minha prioridade era conforto, era distração, era evitar tarefas que exigiam foco prolongado. E foco dói. Foco significa ficar sozinho com uma tarefa difícil, enquanto o mundo oferece 1000 estímulos mais prazerosos. Foco significa escolher a construção silenciosa em vez do prazer imediato. Eu dizia que queria mudar de vida, mas minhas horas diziam que eu queria alívio rápido, e cada vez que eu repetia, não tenho tempo, eu reforçava a narrativa de que eu era refém da rotina. Eu me colocava no papel de alguém que reage ao dia, em vez de alguém que direciona o dia. Só que 24 horas continuam sendo 24 horas. Quando eu comecei a mapear honestamente meu tempo, eu levei um choque. Pequenos blocos desperdiçados somavam horas, horas somavam dias, dias somavam meses, e eu ainda dizia que o problema era o tempo, não era...
era coragem de decidir o que realmente importa e sustentar essa decisão quando o tédio, o cansaço e a distração aparecessem. Eu precisei admitir algo simples e brutal. Se algo é realmente prioridade, eu encontro tempo. Eu acordo mais cedo, eu durmo mais tarde, eu reorganizo compromissos, eu dou um jeito... Eu já fiz isso por coisas que me interessavam muito. Para ver um jogo importante, né? Para sair com alguém que eu gostava. Para maratonar uma série recém-lançada. O tempo apareceu magicamente. Então por que ele não aparecia para meus objetivos? Porque meus objetivos não estavam no topo da lista emocional. Eles estavam no topo da lista racional e emoção sempre vence razão quando prioridade não está clara. Eu não estava sem tempo, eu estava escolhendo errado. E enquanto eu não encarasse isso com honestidade, eu continuaria repetindo a mesma frase, ano após ano, como se fosse uma sentença inevitável. Eu não tenho tempo, mas no fundo eu sabia. Eu só não estava disposto a priorizar depois que eu admito que o problema não é tempo, é prioridade. O jogo fica desconfortável, porque agora não tem mais vilão externo. Não é a rotina, não é o chefe, não é a faculdade, sou eu. Minhas escolhas, meu foco disperso, e isso dói no ego. Eu começo a fazer um exercício cruelmente honesto. Eu anoto tudo o que faço em um dia comum, hora por hora, sem romantizar, sem justificar, só registrar. Às 7 horas acordo e fico 20 minutos no celular. Das 8 ao meio-dia, compromissos. Do meio-dia a 1 hora, almoço e celular. Às 6 chego em casa e descanso 1 hora e meia assistindo vídeos curtos. Às 10 horas da noite prometo estudar. E às 10h15 eu já estou cansado demais. Quando eu olho no papel, eu não vejo falta de tempo. Eu vejo vazamentos de atenção. Pequenos buracos que drenam minha energia. Eu dizia que precisava de 3 horas seguidas para ser produtivo. Mentira confortável. Eu tinha blocos de 40 minutos espalhados pelo dia que eu desperdiçava em dopamina barata. E aqui entra algo que eu demorei a aceitar. Prioridade não é o que eu digo que é importante. É o que eu protejo. Eu protegia meu tempo de lazer com unhas e dentes. Se alguém sugerisse mexer naquele momento de descanso, eu defendia como se fosse direito constitucional. Mas quando se tratava de estudar, treinar ou construir algo meu, qualquer inconveniente era desculpa suficiente para adiar. Isso revela hierarquia interna. Eu lembro de uma fase em que eu dizia que queria muito mudar de área. Reclamava do curso, reclamava do mercado, reclamava da falta de oportunidade. Mas eu estudava para essa transição, talvez 2 vezes por semana. E olhe lá. Querer muito, mas agir pouco. A incoerência começou a me incomodar. Porque se eu realmente quisesse, eu encontraria tempo todos os dias, nem que fosse 30 minutos inegociáveis. Mas eu negociava, sempre negociava. Hoje não, só essa semana. Quando as coisas acalmarem, as coisas nunca acalmam. Eu comecei a perceber que dizer não tenho tempo era uma forma socialmente aceitável de dizer. Isso não é prioridade suficiente para eu abrir mão de outras coisas. Isso é pesado de assumir, porque significa que, quando eu dizia que não tinha tempo para treinar, eu estava dizendo que treinar era menos importante do que ficar confortável. Quando eu dizia que não tinha tempo para estudar, eu estava dizendo que estudar era menos importante do que me distrair. Minhas horas revelavam minha verdade. E tem mais, prioridade não é só questão de agenda, é questão de energia. Eu gastava minha energia mental nas coisas mais fáceis, respondendo notificação, consumindo conteúdo, comentando assuntos irrelevantes. Quando chegava a hora do que realmente importava, eu estava esgotado. Eu tratava o essencial como sobra. Só que crescimento não aceita sobra. Ele exige o melhor horário, a melhor atenção, a parte mais lúcida do seu dia. Eu comecei a inverter. Se algo era realmente importante, eu colocava no início do dia, antes das distrações, antes do cansaço, antes da avalanche de demandas externas. No começo foi estranho. Eu acordava mais cedo e minha mente reclamava. Eu sentia resistência. Mas quando eu terminava uma tarefa importante logo pela manhã, o dia mudava. Eu não carregava mais aquela culpa silenciosa de tô devendo para mim, culpa cansa. E eu estava vivendo cansado
não só por excesso de tarefa, mas por excesso de promessa não cumprida. Cada vez que eu dizia que faria algo e não fazia, eu perdia um pouco de confiança em mim mesmo. E sem confiança, qualquer meta parece distante. Eu também precisei aprender a dizer não. E isso foi um choque, porque dizer não gera desconforto social, sair mais cedo, não responder imediatamente, desligar notificações. Eu tinha medo de parecer ausente, mas eu já estava ausente da minha própria vida. Que ironia, eu comecei a tratar minhas metas como compromissos reais. Se eu tinha um horário para estudar, eu respeitava como respeitaria uma reunião. Se eu tinha treino marcado comigo mesmo, eu não cancelava por qualquer cansaço emocional, porque prioridade não é emoção, é decisão sustentada. Eu parei de esperar vontade. Vontade é instável, prioridade é estruturada. E deixa eu te provocar com carinho agora. Se você diz que quer algo há meses, mas ainda não organizou sua agenda para isso, talvez você não esteja sem tempo. Talvez você ainda não decidiu pagar o preço. Preço de desconforto, preço de tédio, preço de abrir mão de distração. Eu precisei encarar isso, porque enquanto eu tratasse meus objetivos como hobby, eles gerariam resultados de hobby. Resultados sérios exigem prioridade séria. E aos poucos eu comecei a sentir uma mudança interna. Não era euforia, era respeito próprio, a sensação de que eu estava alinhando o discurso com prática. E quando o discurso e prática se alinham, a vida começa a ganhar direção. Eu chego num ponto em que não consigo mais mentir para mim mesmo. Não é dramático, não tem virada cinematográfica. É uma percepção silenciosa, quase incômoda. Se eu continuar dizendo que não tenho tempo, eu vou acordar daqui a 5 anos repetindo a mesma frase. E isso me assusta mais do que qualquer sacrifício imediato. Eu começo a entender que prioridade é, na verdade, identidade. O que eu priorizo revela quem eu estou escolhendo ser. Cada sim é uma declaração, cada não também. Quando eu digo sim para mais uma hora de distração, eu estou dizendo não para a versão de mim que poderia estar evoluindo. Quando eu digo que estou sem tempo para estudar, mas tenho tempo para qualquer entretenimento que me anestesie, eu estou deixando claro menos ainda que em silêncio. Qual é meu nível real de compromisso? E compromisso não se mede pelo que eu sinto, se mede pelo que eu faço repetidamente. Eu lembro de uma fase em que eu estava determinado a mudar. Eu decidi que, independentemente do cansaço, eu protegeria pelo menos 1 hora do meu dia para aquilo que realmente importava. 1 hora inegociável. Não 2, não 3. Mas uma de verdade. Celular longe, porta fechada, foco total. No começo, minha mente parecia um shopping em liquidação. Pensamentos pulando, vontade de checar a notificação, sensação de que eu estava perdendo alguma coisa lá fora. Perdendo o quê? Nada que realmente construísse meu futuro. Eu comecei a perceber que prioridade é também treino de tolerância ao desconforto. É aguentar o silêncio. É suportar o tédio. É continuar, mesmo quando não há aplauso imediato. Porque a maior parte da construção acontece sem plateia. Eu também precisei aceitar uma verdade dura. Eu não posso ter tudo ao mesmo tempo. Eu não posso querer corpo de atleta, notas excelentes, vida social intensa, descanso ilimitado e crescimento profissional acelerado, sem abrir mão de algo. Toda escolha tem custo. E maturidade é escolher conscientemente qual custo eu estou disposto a pagar. Eu parei de me vitimizar pelo preço das minhas escolhas. Se eu decidia sair mais, eu assumia que teria menos tempo para estudar. Se eu decidia priorizar um projeto pessoal, eu aceitava que veria menos séries. Sem drama, sem reclamação, sem não tenho tempo. Eu comecei a dizer uma frase diferente. Isso não é prioridade agora. Percebe a diferença? Quando eu digo não tenho tempo, eu me coloco como refém. Quando eu digo não é prioridade agora, eu assumo o poder. Isso muda minha postura, muda minha energia, muda minha responsabilidade. Eu comecei a tratar meu tempo como recurso finito e precioso, não como algo que simplesmente escorre entre meus dedos enquanto eu culpo o mundo. Eu passei a planejar minha semana com intenção. Bloquear horários, definir 3 prioridades reais, não 10, 3. Porque quando tudo é prioridade, nada
Eu também aprendi a revisar minhas escolhas sem me destruir emocionalmente. Se eu percebia que estava dispersando demais, eu ajustava, sem culpa excessiva, sem discurso dramático de fracasso. Ajuste é maturidade. E com o tempo, algo começou a acontecer. Resultados pequenos, mas consistentes. Projetos saindo do papel, melhor desempenho, mais clareza, menos ansiedade. Não porque eu ganhei mais tempo, mas porque eu parei de desperdiçar o que já tinha e agora eu quero falar com você de um jeito mais calmo, mais direto. Talvez você realmente tenha uma rotina puxada, trabalho, estudo, família, cansaço. Eu não estou ignorando isso. Eu sei que a vida adulta pesa, mas dentro dessa realidade ainda existem escolhas, pequenas janelas, pequenas decisões. Você pode não controlar tudo, mas controla alguma coisa. Talvez não dê para estudar 3 horas por dia, mas talvez dê para estudar 40 minutos focados. Talvez não dê para treinar todos os dias, mas talvez dê para treinar 3 vezes por semana com consistência real. Prioridade não é sobre perfeição, é sobre intenção sustentada. E aqui está algo que mudou minha forma de enxergar o tempo. Se algo é importante para mim, eu coloco no início do dia ou no momento em que tenho mais energia. Eu não deixo para sobra, porque a sobra quase nunca vem. Se você sempre deixa seus sonhos para depois das 22 horas, quando já está exausto, talvez o problema não seja falta de tempo, talvez seja a posição que eles ocupam na sua hierarquia interna. E não há julgamento nisso, só clareza. Eu precisei escolher quem eu queria ser, a versão que sempre tem uma desculpa elegante, ou a versão que faz o básico bem feito, todos os dias, mesmo sem glamour. Eu escolhi a segunda, não porque é mais bonita, mas porque é mais eficaz. E deixa eu fechar com algo que eu aprendi na prática, errando muito antes de acertar. Você não precisa de mais horas. Você precisa de menos distrações e mais decisão. O tempo não está contra você. Ele está passando para todo mundo. A diferença está em como você distribui suas prioridades dentro dessas 24 horas que são democráticas. Se hoje você sente que nunca tem tempo para o que importa, talvez seja a hora de reorganizar sua vida ao redor do que realmente quer construir. Não precisa virar radical da noite para o dia. Começa protegendo um bloco pequeno, uma prioridade clara. Cumpre essa promessa por uma semana, depois por um mês. Você vai perceber algo poderoso. Quando você começa a priorizar de verdade, o tempo parece expandir. Não porque ele aumentou, mas porque você parou de fragmentá-lo. E aos poucos aquela sensação de estar sempre correndo atrás desaparece. Você começa a sentir direção, progresso, coerência. Você deixa de ser vítima do relógio e passa a ser responsável pelo seu calendário. E isso é libertador. Porque, no final, não é sobre ter mais tempo. É sobre decidir, com coragem, o que merece o seu. Se você gostou do meu conteúdo, curta, comente, compartilhe com alguém que você também pode ajudar. Até o próximo vídeo.